Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje, domingo da misericórdia, nós nos deparamos com Jesus, mais uma vez, pondo-se na casa, ali no lugar onde os discípulos estavam, e desejando a paz. Nos deparamos com Tomé, que depois os discípulos falando para ele que viram o Senhor, ele desacreditou, disse que só acreditaria, se colocasse a mão no seu lado, as chagas. E aí então, logo depois, o envio dos discípulos, e depois Jesus se apresenta novamente aos discípulos e mostra ali a Tomé as chagas, pede para que ele coloque as mãos, e daí então Tomé cai ali em si, meu Senhor e meu Deus. Aí, meus irmãos, nós podemos aprender do evangelho de hoje que a descrença muitas vezes assola o nosso coração. Todos nós temos um pouco de Tomé, dessa desconfiança, principalmente quando se fala da presença de Jesus na nossa vida e até mesmo na condição, por exemplo, do perdão, do sacramento ali da confissão. Muitas pessoas ainda não acreditam, muitas pessoas não entendem esse sacramento. Então, o evangelho de hoje vem nos ensinar que Jesus deu aos discípulos esse poder de perdoar pecados. E hoje nós temos na igreja, através do sacerdote, essa graça de poder nos confessarmos ali com o sacerdote, que é Cristo. E daí então nós vamos entendendo que a graça e as maravilhas de Deus, elas vêm sendo nos apresentadas, e muitas vezes a gente fecha o coração, assim como estavam fechadas as portas. Daí então perceber que Jesus, ele adentra, ele nos deseja paz e quer permanecer junto ao nosso coração. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos conduza na missão de evangelizar, levar a palavra de Deus, assim como o Senhor instruiu e enviou aos discípulos. Que Deus nos abençoe, em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.